Boa noite. Eu tenho que confessar uma coisa para os irmãos, que hoje eu vou pregar na experiência. Porque esse negócio vai acabar caindo aqui, né? Tem esboço, irmão? Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus, irmão, capítulo 7. Eu ia pregar sobre uma outra coisa, mas tem um pequeno estudinho que eu sempre lanço aí para os irmãos, né? Toda semana. Eu não quero ir contra ele, então, como ele provavelmente vai entrar em cena amanhã, vamos ler aqui outra parte. Vamos ler a partir do versículo 24. Aqui, esse sermão é o sermão do monte, irmão, né? Que Jesus está terminando a sermão e no final, inclusive, as pessoas disseram, e aconteceu o que conclui, 28, eu estou lendo aqui. Concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como que tendo autoridade e não como os escribas. Ou seja, Jesus falando da sua própria palavra, a palavra dele mesmo, a palavra é de Deus e Jesus é Deus. Então ele ensinava com toda a autoridade, né? E quando ele se referia ao Velho Testamento, ele estava falando de uma palavra que procedeu dele mesmo. Foi ele quem deu a Moisés a lei, né? A palavra veio de Deus. Quando a gente fala de Deus, irmão, estamos falando da pessoa do Pai, da pessoa do Filho e da pessoa do Espírito Santo. Né? Jesus é o verdadeiro Deus, como João afirma lá na sua primeira carta. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E é nele que nós estamos. Então Jesus está acabando de concluir aqui um sermão, o Sermão do Monte, que por sinal já foi até observado aqui, estudado nessa igreja, né? É um livro, irmão, que retrata, é um sermão que retrata características que todo cristão deve necessariamente ter. Uns mais contundência, mais vivido com mais intensidade, outros menos, um pouco. Existe essa variação, mas uma coisa é certa. Todo cristão verdadeiro, ele tem os princípios ensinados no Sermão do Monte. Se não tem aquelas características, não se vê aplicado na sua vida a observância de todo esse ensino, então é como nós vamos ler aqui. A partir do versículo 24 ele diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, por essa leitura da Tua palavra verdadeira, Pai. E que, portanto, Senhor, digna de toda aceitação, como é, que nós possamos aceitá-la e crer nela de todo o coração. E que esta igreja, Senhor, possa ser verdadeiramente observadora da Tua santíssima palavra. Porque
para que nós sejamos verdadeiramente como casas edificadas sobre rocha, Senhor. Alicerçada, Pai, firmemente na palavra de Jesus Cristo, de maneira tal que as intempéries espirituais, os problemas desse mundo não venham a afetar nenhum dos que aqui estão e não afetar esta igreja. Eu rogo, Pai, que o Senhor abençoe ela e que dê a ela, Senhor, também aquele esperado crescimento em espiritualidade e também em conversões. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor, e rogando agora para que nessa exposição da sua palavra, nessa pregação, que a gente possamos ser usados por ti e que o Senhor abençoe a tua igreja, de maneira que o que vai ser dito, o que já foi lido, possa ser para a edificação de todos os presentes. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, é preciso ter fé na palavra de Deus. Nós cantamos 2 hinos. Creio em ti. Né? Eu creio em ti, repetidamente. Mas a fé é uma coisa abstrata, assim como o amor. Né? Ele se prova pelas evidências, pelas manifestações. Eu creio em Deus. Como nós provamos que cremos no Senhor Jesus Cristo? Ora, só tem um jeito. Observando os seus mandamentos. A Bíblia é formada de mandamentos para o povo de Deus, não é? Simplesmente é Deus falando com o seu povo, orientando o seu povo, para que eles procedam de uma forma que lhe agrade. Nós fomos chamados para ser um povo especial, um povo zeloso de Deus, um povo cheio de boas obras, obras estas que são segundo Deus e não segundo o mundo. O mundo tem uma característica própria do que eles chamam de boas obras, mas não necessariamente elas são as boas obras aprovadas por Deus. Nós temos que saber o que é boa obra mediante a Sagrada Escritura. Isso é andar segundo Deus. E se cremos, se amamos a Deus, a fé é interessante, porque a fé da palavra de Deus, ela tem uma conotação muito próxima com o próprio amor que nós temos a Deus. Nós amamos a Deus e queremos lhe ser agradável em tudo. Pelo menos esse eu espero que seja o sentimento de todos aqueles que são aqui de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Você não quer ser agradável a Cristo em tudo? Eu creio que sim, não é? Por que que você quer? Porque você ama Jesus Cristo. Aquele que por ti morreu, ressuscitou, como foi, né, explanado hoje pelo pastor, no símbolo do batismo verdadeiro. A morte de Jesus Cristo, ela foi vital à nossa vida, à nossa relação com Deus, à nossa reconciliação com Deus. Fora da morte e ressurreição de Jesus Cristo, simplesmente nós não estaríamos aqui. Então, nós amamos nosso Redentor, mas o quanto nós o amamos? Isso se mostra na fidelidade à palavra dele. Só tem um jeito de nós provarmos nosso amor a Jesus Cristo: fidelidade a ele. O que ele diz? Aquele que me ama, ouve as minhas palavras. Aquele que me ama é o que pratica os mandamentos. Aquele que pratica os meus mandamentos, esse é o que verdadeiramente me ama. Então, nós sabemos que, pelo nosso desejo e pela nossa atitude insistente de querer fazer tão somente o que Jesus Cristo nos manda, está a prova do nosso amor. A tristeza que nos abate quando nós não conseguimos atingir esse propósito
é prova de que nós amamos a Cristo. O contrário disso mostra o outro lado da moeda. Se o pecado é cometido e não há um arrependimento, não há aquele cair em si que acontece com todo cristão e aconteceu com os cristãos da palavra de Deus, como em caso de Davi, o caso de Pedro quando ele negou Jesus Cristo e outros. Então há uma condição a ser considerada. Primeiro, se eu estou realmente, eu tenho uma relação com Jesus Cristo, há uma legítima intervenção espiritual na minha vida, da parte de Deus, que me compunge, que me leva a um arrependimento, ou apenas sou um religioso que vou à igreja e participo dos cultos, e canto, e oro, mas que não tenho assim um viver realmente comprovadamente manifesto que há uma comunhão diária com Cristo, com Deus. Se eu amo a Cristo, eu observo os mandamentos. E isso também envolve fé, confiança na pessoa de Jesus Cristo. O que Deus fala por meio da sua palavra, irmãos? Eu gosto aqueles textos apocalípticos lá, Essas palavras são o quê? Fiéis, verdadeiras, dignas de toda aceitação. Ora, aquilo não está ali por um acaso. Jesus Cristo, o próprio Deus, estava dizendo. É para nós crermos, porque ela vai se cumprir. Ela é fiel. Ela não volta vazia, como Deus disse lá a Abacuque, que é o ponto de partida do meu estudo que eu vou colocar, Quando Deus fala, olha, se demorar, espera, porque vai se cumprir. Ela não falhará. A palavra de Deus, irmãos, é por isso que eu estou fazendo, porque ela é maravilhosa, porque ela não vai falhar. Não tem essa possibilidade da palavra de Deus falhar. Ela inexiste. Por mais que essa filosofia mundanista quer nos levar a pensar que existe uma possibilidade de falha em tudo que existe, de fato não é verdadeira. Porque não há possibilidade de falha no que Deus diz. Bem-aventurado, irmão, daquele que crê na palavra de Deus. Mas quando eu falo aquele que crê, não é crer do gogó, mas crer por evidências. Manifestação de fé. Observação da palavra de Deus. Jesus Cristo acabou de falar sobre várias coisas aqui. Ele começou lá no capítulo 6, No capítulo 5, aliás, Das bem-aventuranças, falando das leis, falando do adultério, explicando, do amor ao próximo, da esmola, do jejum, da oração, para nós ajuntarmos tesouro no céu e não na terra, para nós não termos inquietações quanto às necessidades dessa vida. Isso tudo envolve fé. Confiança. O Senhor falou. Então é assim mesmo. E quando a palavra de Deus diz, irmãos, importante dizer, por mais que saibamos, que Deus, quando deu a sua palavra por meio de homens que ele escolheu para escrevê-las, a qual ele inspirou para tal, Deus não é um Deus que preso no tempo. Deus nunca teve dias, meses, horas, minutos, anos, décadas, séculos para ele. Não existe o amanhã para Deus. De maneira que ele pudesse ter escrito uma palavra aqui que não ia... mas há 2000 anos, puxa, Deus foi surpreendido agora, porque essa palavra não serve mais para agora, para esse tempo. De maneira nenhuma.
Quando Deus deu essa palavra aqui, ele estava presente no dia de hoje. Como ele está presente no dia de amanhã, como ele está presente em todos os dias, a uma e ao mesmo tempo, ininterruptamente. Porque não tem tempo para ele. Tempo é para nós. De maneira que o que ele nos deu serve para todos os tempos. Então, a observância que aquele povo da época de Jesus tinha que fazer da palavra dele, nós temos que fazer a mesma observância nos tempos de hoje. O mesmo Deus que promete bênçãos espirituais, primariamente, mas também para essa vida, porque não, a palavra de Deus, o Senhor diz. Se observarmos a palavra dele, essas bênçãos estão valendo. Deus ama todos aqueles a quem ele comprou pelo sangue de Jesus Cristo. Nenhum será lançado fora. Todos aqueles que vêm foi a Cristo, que o Pai deu, que foi a Jesus Cristo arrependido e crente, você está garantido na vida eterna com Deus. De maneira nenhuma, seu nome será riscado do livro da vida. Foi escrito lá e de lá nunca mais vai sair. Mas tem uma coisa. Existe a Bíblia chama muito a nossa trajetória cristã de como uma construção. Paulo fala isso aos Coríntios. Eu lancei como sábio arquiteto o fundamento. Jesus Cristo. Fé nele. Para a salvação. Para a reconciliação. Para a salvação. Para estar em Deus. O alicerce está lançado, está feito, está pronto. Mas agora, uma casa, ela só começa no alicerce. Você não pode chamar alicerce de casa. Tem que ter as paredes, tem que ter o restante da construção. E Paulo fala, mas como vai construir em cima desse fundamento? Como cada qual vai construir em cima desse fundamento? Ou seja, irmãos, é o nosso cristianismo em desenvolvimento. Amém? Cremos em Cristo, mas a partir de lá tem surgido que tipo de construção? Uma casa de alvenaria? Uma casa de madeira? Uma casa de taquara rachada? Olha, isso é importante, irmão. Isso aqui não é para considerar. Isso não passa desapercebido. O que Deus quer é que nós atentemos para a palavra e que nós pratiquemos. Notem o que Jesus Cristo disse: todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica. Talvez, irmão, nós somos muito bons ouvidores da palavra. Mas não quer dizer que toda pessoa que ouve é um praticante dela. Por isso que Jesus não para em ouvir. Ele fala, aquele que ouve, ou seja, aquele que escuta, aprende, mas que não deixa aquele ensino morrer na mente, nos ouvidos. Ele pega aquele ensino e aplica. Ninguém prepara uma terra, irmãos, e não planta nada. E se ele planta, ele cuida, porque ele quer ver a coisa crescer e produzir. Tudo que você vai ver exemplifica que tem um desenvolvimento para chegar a um determinado fim. Nada é para ficar inerte ou ficar paralisado. A coisa tem que andar, tem que progredir, tem que andar.
tem que desenvolver. A palavra de Deus, Paulo fala sobre isso. Não sejais meninos, ouvintes esquecediços, mas praticantes. Não é essa a exortação? E quando fala isso, irmãos, é todo composto dos mandamentos de Deus. Eu não posso dar toda a atenção para uma parte da palavra de Deus, do evangelho, dos ensinos de Deus e desprezar os outros. Não existe esse mandamento que, desde que eu observe ele, todos os outros podem ser negligenciados. Eu tenho que atender a todos os mandamentos de Deus, toda a vontade de Deus, todo o conselho de Deus, como Paulo disse aos anciões da igreja de Éfeso. O conselho de Deus completo deve ser considerado na nossa vida. Desde a parte espiritual até a nossa conduta no mundo, como patrão, empregado, nos relacionamentos e tudo. Deus tem que estar presente ali. O mandamento de Deus tem que estar falando na nossa vida em todas as áreas, em todos os segmentos. De maneira que se um deles está sendo negligenciado, eu tenho que voltar para trás, eu tenho que parar, eu vou lá e acudir. Eu tenho que trazer ele junto com todos os outros. Não pode ficar para trás. Não posso deixar uma parte da minha vida à mercê do mundo. Eu tenho que trazer tudo sobre o domínio, sobre a orientação, a condução do Espírito de Deus, da palavra de Deus. Se eu tenho um negócio, eu não posso deixar o meu negócio fora. Deus comanda a minha vida, mas meu negócio não. Então aqui eu vou fazer umas coisas aqui que não é bem lícita, segundo os procedimentos legais da lei do nosso país, mas negócios são negócios, né? Não tem nada a ver com Deus. Quem disse isso? Não foi a palavra de Deus que disse. E assim vale para todas as outras coisas. A palavra de Deus fala para tudo. Você quer saber, tem alguma área que você ainda não entendeu o que é o que Deus quer de você para aquela área? Fala com o seu pastor, ele vai te orientar. Porque a palavra de Deus, ela fala para todas as áreas da nossa vida. E bem-aventurado aquele que não negligencia um só ponto. Porque Deus, sendo perfeito, toda a sua palavra é perfeita. Toda ela é importante. Não tem palavra que saiu da boca de Deus que não é importante. Que pode ser negligenciada. Negligenciar uma vírgula da palavra de Deus é negligenciar o próprio Deus. Haja visto que Deus é perfeito, ele é pleno. Eu negligenciar o mandamento de Deus, de certa forma, mesmo que não estou querendo, mas eu estou dizendo que Deus não é pleno. E que ele pode passar por cima disso. Afinal de contas, não. Escuta essas minhas palavras e as pratica. Assemelha-lo-ei ao homem prudente, não insensato, mas prudente. Aquele que pondera, é cauteloso, procura saber antes e não depois que a coisa está feita. Tomemos cuidado, irmão, para que não procurar saber de Deus depois que o estrago já está feito. Depois que nós já andamos léguas no caminho errado. Mas será que eu estou no lugar certo? Alguém já se perdeu na estrada? Ah, eu já me perdi, irmãos. Mas parece que não é aqui. E, né, e lá vai.
né? Não é melhor parar para perguntar, minha mulher fala, né? Não. Imagina, eu sei o que eu estou fazendo. Um pouquinho, mas parece que está errado. Né? Um pouquinho ela vai ter que fazer a minha volta e ainda aguentando, né? Eu não falei? Que estava certo? Certo, né? Irmão, nós temos que tomar muito cuidado. Cuidado, porque a gente pode ir muito longe no caminho do erro. E leva tempo, às vezes, para você voltar. Então é melhor ser prudente e verificar antes. Existe uma característica do cristão, irmãos, que a qual a Bíblia ressalta. De fato, se você analisar bem, é a prudência, viu? A prudência, a Bíblia fala da prudência do justo. Nós somos justos. Portanto, sejamos prudentes para que não tomemos decisões que não sejam conforme o mandamento de Deus, para que não sejamos negligentes de maneira nenhuma, mas observadores do mandamento. Observadores, a observação começa que a partir do conhecimento eu alicerço a minha conduta. Daí a importância de saber. Por isso nós estamos aqui sempre ouvindo da palavra de Deus, para ter o conhecimento. E foi pregado pelo irmão José hoje de manhã, né? Necessidade do conhecimento. Óbvio que é necessário conhecimento, sabedoria, para andar na presença de Deus. Mas o objetivo tem que ser sincero, irmãos. Nós queremos Deus que sonda os corações. Ele, de maneira nenhuma, pode ser tapeado. Ele sabe das intenções de cada um dos presentes aqui, ó, completamente. Eu posso estar enganando você, você pode estar enganando a mim, mas nem eu nem vocês poderemos enganar a Deus. Porque Deus sonda nós através, partindo do nosso âmago, de onde vêm as intenções. Por que razão? Lá Tiago fala, pedis e não recebeis. Porque Deus sonda o coração de quem está pedindo e sabe que a intenção dele é gastar aquilo em deleite. Deus não precisa da coisa acontecer para ele saber, irmão. Deus sabe todas as coisas. Como vemos hoje no estudo, né, sobre o judaísmo, e é verdadeiro aquilo, né? O nosso Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Ele sabe tudo. E sabe por que muitas vezes ele não dá o que nós estamos pedindo? Porque ele sabe que nós estamos pedindo o mal. Não segundo o Espírito, mas segundo a carne. E graças a Deus que ele não nos dá. Porque seria muito ruim se ele nos desse aquilo que nos ia prejudicar e não, né? Ainda que na nossa mente nós temos as melhores das intenções, né? Por isso, irmão, a prudência. Se o meu pedido não está em conformidade com o propósito de Deus para todos os seus filhos, para todos os crentes, então aquilo não pode ser permitido, aquilo não pode ser pedido, aquilo não nos será dado. E aliás, nós temos que orar, irmãos, sempre falando, Senhor, se o meu pedido, todos aqueles pedidos que eu lhe fizer, que não for conforme a tua palavra, que não for para meu bem e para o bem daquelas que me cercam e para o bem da sua igreja, então que o Senhor não me dê. Já tem que começar daí. Sinceridade perante Deus. Não é que nem os neopentecostais que falam que a gente tem que chegar exigindo de Deus. Que autoridade nós temos? Quem sabe o que é bom? É nós ou é Deus?
Quem sabe o que é melhor para nós? É nós mesmos? Ou é o nosso Senhor? Certamente que é o nosso Senhor. Ele é quem sabe o que é melhor para mim e para você, meu irmão. É por isso que ele dá o que ele dá e não dá o que ele não dá. Porque ele visa o nosso bem, mais do que nós mesmos. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus. Nós amamos a Cristo, falamos isso no começo. Então, logo nós estamos debaixo do guarda-chuva de Deus para nos proteger das más influências, do mundanismo, do Satanás e de nós mesmos. Quando eu falo de nós mesmos, da nossa própria natureza adâmica, da qual, irmãos, não negligenciemos, não habita bem algum. A inclinação de uma natureza 100% pervertida pelo pecado, ela é contra Deus. Por isso que nós somos testemunha, né, irmão, da grande batalha que existe dentro de nós, né? Uma verdadeira guerra, né, irmãos? Às vezes eu fico irado comigo mesmo, por conta, né? O mal é tão grande que ele conspira contra o nosso próprio sentimento, irmãos. Ele quer fazer-nos, de todo jeito, desconfiar da palavra de Deus, desconfiar das promessas de Deus. Será que é mesmo assim? Mas olha só, olha o que está acontecendo na sua volta. Você ainda vai ficar aí, se sustentando nesse seu Deus? Sai logo daí, vai fazendo tudo aquilo que precisa ser feito conforme a orientação desse mundo. E muito crente sai que nem um louco, contrariando totalmente a palavra de Deus, como fez Saul. Espera até que Samuel chegue. Ele tem autoridade para oferecer o holocausto. E você irá bem na sua batalha contra os filisteus. Ele vai estabelecer seu reino. Vai fazer você próspero. Tenha fé e espera. Ah, mas o Samuel falou que ia chegar hoje, já passou 3 dias e nada. Quer saber de uma coisa? Eu mesmo vou fazer. Ali foi decretado, foi fatídico. Acabou para ele. Ali acabou seu reino. Acabou tudo para ele. Dali para frente, só foi a decadência. Até terminar como nós sabemos que terminou. Faltou fé na hora H. É fato, irmãos, que Deus sempre prova o seu povo. E é na hora H que ele prova. Ou no dia D, né? Como famosos, né? Ficou famoso, né? O dia D, na Segunda Guerra Mundial, né? Ficou muito famoso. O dia do desembarque na Normandia das tropas aliadas. O dia D, decisivo. Ou é agora ou nunca, né? Deus nos prova, irmãos. E a prova vem na hora crítica, senão não é prova. Entenda isso, meu irmão. Enquanto as coisas estão indo bem, você não está sendo provado. Nem eu. É na hora que nós temos que decidir entre continuar com Deus ou seguir conosco mesmo, deixando Deus de lado, como fez Saul. É ali que vem a prova. O exército do inimigo está na frente, a batalha está chegando perto, a coisa vai acontecer a qualquer momento, os meus soldados estão todos caindo fora, e cadê o Samuel que não chega? É um momento crítico, não é, irmãos? Basta imaginar o cenário.
Mas é ali que Deus quer que nós mostremos confiança. O problema de Saul não foi Samuel, foi desconfiar da palavra de Deus falada por intermédio. Ele não creu em Deus na hora. Ele creu em Deus enquanto a coisa ia bem. Mas quando chegou a hora da aprovação, ele mostrou não ser uma pessoa de fé na palavra de Deus, não um cumpridor da palavra. Não um cumpridor. Mas Deus quer que nós confiemos, irmãos, nele. Já outro caso muito diferente foi o caso de Ezequias, né? Todos nós, eu acho que a maioria conhece também, né? Ezequias foi um bom rei, um rei temente a Deus, cumpridor da palavra de Deus, um rei que se converteu a Deus de maneira tal que a Bíblia fala que antes dele nunca houve. Ele tirou todo o mal que havia em Israel. Tudo que era contra os mandamentos de Deus, ele acabou com tudo. A idolatria e tudo mais. Ele derrubou os altos, ele acabou com tudo. Ele verdadeiramente se converteu a Deus. Colocando a sua vida, o reino dele foi conduzido de maneira a observar praticamente todos os mandamentos de Deus. Verdadeiro, ele foi um excelente rei. Mas teve pecado também. Mas o rei da Síria chegou e falou: olha, vocês estão achando que, dando ouvidos aí ao Ezequias, achando que esse Deus de vocês pode livrar vocês da minha mão? Olha o rei tal, 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 tal. Nenhum dos deuses dele pode livrar eles da minha mão. Você acha que vai acontecer isso com vocês? Ezequias fala palavras mentira. Deus não vai socorrer você coisa nenhuma. Você está confiando em mentiras. Eu vou invadir isso aí, vai destruir tudo. Eu estou falando nas minhas palavras, irmão. Quem é o Deus que pode livrar Israel da minha mão? O Ezequias pegou aquelas palavras junto com o profeta Isaías e colocou tudo na presença de Deus aqui, ó. E Deus falou, sabe, não vai ter batalha não. A batalha já não era mais do homem, a batalha era de Deus. Eu me arrepia. Ele falou, agora não é com vocês mais. Não foi com vocês mais, agora é comigo. Eu vou mostrar para esse homem quem é Deus. E que aquele povo da qual ele destruiu lá, aqueles lá não eram deuses. Que há um só Deus. Conforme o estudo que nós temos, né? Há um só Deus, e é mesmo, não, só há um Deus verdadeiro. Criador de todas as coisas. Dominador supremo. Aquele cuja palavra não volta vazia, mas faz tudo o que ele lhe apraz. Da qual ninguém pode ter resistir à palavra dele. Quem é o diabo? É um ser sujeito 100% aos mandamentos de Deus. Se Deus falar, não faça, jamais ele faz. Só há esse Deus é supremo. Ele é um só, ele é supremo. Bom, não precisa dizer que o rei, o Senaqueribe foi arrasado por Deus e acabou morto. Então, irmãos, vale a pena crer de todo o coração na palavra de Deus. O mundo, as circunstâncias, as ocasiões, tudo que está acontecendo, talvez na sua vida, nesse mundo, é o Senaqueribe. Insultando o Deus de Israel, insultando o Deus dessa igreja, insultando o seu Deus. Mas, irmão, nosso Deus é o mesmo Deus, viu? É aquele Deus lá de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o Deus de Ezequias. É o Deus de Paulo, de Pedro, de Maria, de Ana. É o mesmo, nós cremos no mesmo Deus. É o mesmo Deus Todo-Poderoso. Aquele que fez o sol parar é o nosso Deus.
é aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então é o mesmo. Não só é o mesmo no sentido de pessoa, mas é o mesmo em todos os sentidos. O que ele disse ontem vale para hoje e vale para todo sempre. A palavra de Deus não muda, porque o próprio Deus é imutável. Logo, se a palavra de Deus dele não voltava vazia na época que ele passou para o profeta, também não volta hoje. Temos que observar, irmãos amados, todos os mandamentos de Deus, porque isso é saúde para a nossa vida espiritual, irmãos. É para que nós passemos nessa vida com louvor, porque o tempo está passando. E eu vou dizer uma coisa, cada dia é um dia a menos nesse tempo de peregrinação que nós temos por essa vida. Nós não vamos ficar para semente. O tempo, como passou para todos os cristãos do passado, muitas vezes nós falamos do Bertano, do Cicrano, e já falando tudo no passado, porque esses homens já estão com Cristo. O que fizeram, fizeram, o que não fizeram, não faz mais. Estão com Cristo. Amém. Mas o tempo passou e vai passando para nós também. Você lembra quando você tinha muito cabelo? Claro que você lembra. A maioria tem muito cabelo ainda, né? Claro que eu lembro, é hoje. Mas para mim não é. Para mim já faz um tempinho já que eu tinha muito cabelo. E eu vou dizer uma coisa, se eu mostrar a minha cabeleira que eu tinha, irmãos, vocês não vão falar, isso não é o Daniel, não. Claro. O cabelo não era bom, não. O pessoal falava, né? Eu tô falando que o pessoal falava, né? O cabelo é ruim. Tá bom, vai. É para ilustrar quem está usando ele. É ruim, né? Mas o tempo está passando, irmãos. E nós temos que acordar. Porque a Bíblia adverte, desperta tu e dormes. E talvez eu veja, irmãos, muito de nós, a igreja, meio que dormindo. Cuidando muito dos afazeres, cuidando muito das coisas. Mas vamos voltar para a palavra de Deus. O que é que vem em primeiro lugar? Esse Sermão do Monte mesmo fala aqui. O que vem em primeiro lugar? Ele não deixa nenhuma dúvida. E o tempo vai passando e a gente vai se enredando com aqueles embaraços da qual o escritor de Hebreus falou, né? Que nós devemos deixar o embaraço, mas parece que nós estamos fazendo exatamente o contrário. Nós estamos nos enredando mais e mais. E isso vai conspirando contra a gente e com isso o tempo vai passando. E daqui a pouco o vigor físico e mental já foi embora. E aí logo já vem as dificuldades. Esse é um fato, irmão, que vale para todos os seres humanos, inclusive os filhos de Deus. Vai chegar uma hora que vai ter limitações. Então, por isso que a Bíblia lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, para servi-lo com todo o vigor que você o tem. Passe a crer fielmente, meus irmãos jovens, na palavra de Deus. Como fez Daniel, Timóteo e todos aqueles que jovens valorosos. E veja o quanto eles foram promissores. Veja nos nossos dias mesmo, os exemplos daqueles que estão no nosso meio mesmo, de pessoas que colocaram a sua vida numa direção correta, segundo o ensino da palavra de Deus, e veja como Deus os faz prosperar espiritualmente e até nessa vida. Por quê? Porque Deus é fiel à sua palavra. Não tem como errar. Quer ser como uma casa construída sobre a rocha? Então temos que fazer o que Jesus acabou de nos ordenar aqui. Temos que escutar as palavras de Deus e praticar.
Então, volta lá depois na sua casa, lá no capítulo 5, e começa lá e leia esse sermão inteiro e fala, é assim que eu vou ser daqui para frente, ó. Mas não só aqui, comece por aqui e estenda por todo o Novo Testamento. Porque o ensino de Deus, o ensino especial para nós agora nesse tempo, e lógico que isso inclui também o Velho Testamento, mas especialmente o Novo. A primeira carta de João também fala muito a respeito de um verdadeiro cristão. Você já leu lá? Já estudou? Já viu? Que nós não devemos amar o mundo, nem o que no mundo há. Bom, se eu amo a Cristo e eu faço o que Ele manda, então se eu amo o mundo é porque eu estou fazendo o que o mundo manda. E se eu estou fazendo o que o mundo manda, então é porque eu estou amando. Logo, eu não posso estar amando a Deus, porque não tem como eu amar o mundo e amar a Deus. Porque lá diz bem claramente que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Logo, não dá para conciliar. Eu não posso ter o amor do mundo de um lado do peito e o amor de Deus no outro. Só tem espaço para um, só tem um coração. Ou ele é do mundo ou ele é de Deus. E fala muitas outras coisas. Nós não devemos odiar nosso irmão. Se alguém odeia o irmão, como o amor de Deus estará nele? Que nós devemos perdoar. Que nós não somos praticantes da iniquidade, do pecado. Porque se alguém é praticante da iniquidade, ele não pertence a Deus. O pai dele é o diabo. Porque as obras dele é a obra do diabo. Porque conforme alguém vive e pratica, são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não está lá isso em 1 João? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Falando do que ali? Da prática da palavra de Deus. Aquilo que Jesus Cristo está dizendo aqui. Ele que ouve e pratica. Logo, irmãos, isso aqui, Jesus está dizendo aqui, olha, esse é o ponto de separação, vamos dizer assim, né? Que mostra quem é quem. Aquele que ouviu o sermão de Jesus Cristo e passou a praticar, esse sim. Esse é o que está sentado sobre a rocha, sobre Cristo. Esse é o cristão verdadeiro. Esse é o homem sábio. Esse é o homem prudente. Esse é o homem que não será confundido. Esse é o homem muito amado. Nós queremos que Deus ouça nossas orações, irmão. Não está errado, não, né? Temos que querer, né? Não, por que eu estou orando se Deus não está ouvindo? Mas o filho rebelde, irmãos, ele está debaixo da disciplina do pai. Filho rebelde, primeiro Deus corrige. Aí depois sim. Depois que aprendeu, aí sim. Deus vai tratar de maneira diferente. Mas, primeiro, vem a correção. Se há rebeldia, eu estou falando. Né? Veja o caso de Daniel, muito falado, né? Deixa esse Daniel sair de cena. Entrou, né? Vamos colocar o Daniel da Bíblia aqui, né? Aquela palavra do anjo Gabriel, irmãos, é maravilhosa, né? Porque lógico que ela pôde ser dita para Daniel, porque Daniel sabia digerir, porque ele era um homem verdadeiramente muito espiritual. Porque não é qualquer um que ia chegar o anjo e falar assim, olha Daniel, desde que dia que você aplicou teu coração, são ouvidas as suas orações.
E eu vim por causa dela. Se fosse outro, carnal. Bom, se fosse outro, o anjo Gabriel não teria saído do céu, não. Teria ficado por lá mesmo. Mas a ordem saiu porque Daniel era um homem obediente, um cumpridor da palavra de Deus, um observador da palavra de Deus, irmão. E veja o que aconteceu com ele. Nós temos que olhar o exemplo dos grandes, irmãos. Nós não vamos seguir o exemplo de Balaão, de Coré. Não. Saul, Esaú. É esses os exemplos que nós vamos seguir? Esses homens não são exemplo para nós. Mulher de Ló, olhar para trás, querer voltar para o pecado, para o mundo. Não. Nós temos que seguir os exemplos dos grandes e das grandes. Sejais imitadores dos grandes, irmão. Paulo falou, se esquecer de meus imitadores quando eu sou de Cristo. Não. Nós temos que desenvolver, irmão, e chegar nesse patamar de homem, mulher, muito amado, muito amada. É maravilhoso quando Jesus ressuscitou aquelas mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, né? Elas estavam lá, elas amavam seu Senhor. Foram de manhãzinha para lá, porque elas amavam a Cristo. Elas queriam o seu Senhor. Elas estavam tristes pelo que tinha acontecido. Até então, eles estavam com uma fé meio confusa ainda, né? Crendo, mas não entendendo direito tudo aquilo. Depois as coisas foram elucidando na mente deles. Mas havia uma certa confusão e uma certa, né, descrença. E agora? Mas será? Ele disse que, né, ia ressuscitar. Mas uma coisa certa, elas estavam... As ações dela mostravam o interesse que elas tinham por Jesus Cristo. Então, irmão, assim, tudo se pesa, né, como prova de amor e de fé. E tudo se prova por meio das ações, das atitudes. A comprovação é as atitudes, as ações que se tomam. Elas foram recompensadas. Porque quando elas estavam voltando, por conta do que o anjo tinha dito, né? Dizendo, ó, Jesus não está aqui mais, ele já ressuscitou. Ele irá diante de vocês para a Galileia. E elas voltaram alegres, correndo, diz a palavra de Deus. As duas, eu imagino aquelas duas mulheres, perna para quem te quero, ansiosas para chegar lá onde estavam os apóstolos e os demais discípulos para dizer, Jesus, olha, o anjo disse que ele ressuscitou, mas antes dela chegar, Jesus se apresentou. Pã. E ela diz, a Bíblia, a palavra de Deus, que elas abraçaram os pés de Jesus, os pés de alegria. E não queria soltar o Senhor. Irmãos, é isso que Deus quer da sua igreja. É essa dedicação, esse amor, esse comprometimento, essa alegria em Cristo. E com certeza, irmão, quem tem isso, não tem muitos problemas na observação do mandamento de Deus e em arrepender-se quando ele não cumpre. Não precisa ficar explorando, não. Ele vai se arrepender. Porque ele ama a Cristo e ele quer observar a palavra de Deus, a palavra do seu Senhor. Porque ele ama e porque ele crê. Eu sei que a fé, irmãos, alguns discípulos disseram, Senhor, aumenta-nos a fé. Né? A Bíblia fala de homens cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Como Estevão, por exemplo.
Paulo foi assim, Pedro foi assim, enfim. Muitos foram assim. E esse, irmãos, essa deve ser o nosso objetivo. Ímpar, primeiro, singular, singular. Quando nós oramos, o que vem primeiro? O que é que nosso coração impulsiona a nós dizermos na presença de Deus? Primeiro, talvez a gente até fale, obrigado, Senhor, mas a gente está logo querendo ir para as petições. Hein? E acontece isso comigo, viu? E eu falo, calma lá, Daniel, pera lá. Pera lá. Repreenda você mesmo. Davi não repreendeu a si mesmo? Por que te abatido a minha alma? Por que você está perturbada? Espera em Deus. Às vezes você tem que conversar com sua alma. Tem prioridade. A prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. Isso não mudou. E nunca vai mudar. Não é de acordo com as circunstâncias. É para todas as circunstâncias. Sempre o reino de Deus tem que vir em primeiro lugar. Porque é Deus quem o diz. Jesus Cristo coloca aqui, irmãos, que de fato, sobre o cristianismo, sobre o cristão, não vai faltar chuva forte, rios e ventos fortes, ou seja, virão as tribulações. Mas se você é um cumpridor da palavra de Deus, elas não vão te derrotar. Isso aqui, quando Jesus falou, veio vento forte, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, combateram, certo? É porque o cristão é combatido mesmo pelo diabo. Ele é combatido pelo mundo. Mas se nós estivermos, irmãos, firme na palavra de Jesus Cristo, crendo nela de todo o coração, resistindo ao diabo, como disse Pedro, ele vai fugir de nós. Na fé. Resistindo na fé. Eu creio em Deus. Eu não vou agir contrário à sua palavra. Às vezes a circunstância, irmão, já viu aquele momento em que a gente, quando é pequeno, criança, acontece muito, né? Onde a mentira parece a única saída para não tomar aquela surra. Aí vem aquela mentira deslavada, né? Às vezes acontece, irmão, de nós estarmos colocados literalmente num canto onde a coisa errada parece ser a única saída viável. Mas para que a única saída viável? Para proteger nós mesmos. Eu estava comentando agora há pouco com o irmão Simval, não, com o irmão Amarildo, né? De um vídeo que a Giovana me mostrou, né? Um cara que estava indo com o carro lá na faixa da esquerda, mas ele ia entrar aqui, logo tinha uma entrada e ele ia passando da entrada. A entrada é ali, deixa eu numa rodovia. E virou o carro para não passar da entrada e vinha um caminhão. E o caminhão, para não pegar ele no meio e matar todo mundo, o cara tentou desviar e caiu e tombou o caminhão. E virou. E veio outro caminhão atrás e quase tombou também, porque ele teve que jogar o caminhão num cavalo de pau para não passar em cima do homem. E sabe o que ele fez? Pegou a estradinha dele, ó, subiu. Porque ele não queria pagar o preço do seu erro. Isso não pode acontecer com o cristão. É um exemplo que eu estou dando. Você vai ficar aí, seu besta, você vai ver o que vai acontecer, a polícia vai chegar. Você viu a anarquia que você fez? Caminhão tombado, gente ferido. Você fez. Veja o que você fez. Só tem uma solução para você, filho. Cai fora.
Irmãos. É a hora H que eu falei aquela hora. Mas o cristão que crê na palavra de Deus e quer ser obediente a Deus em tudo, e quer ser mesmo um fiel cumpridor da palavra de Deus, mesmo, irmão, que as coisas, lógico que a gente nunca vai fazer a coisa, procurar fazer, nunca fazer a coisa errada. Começa por aí. Certo? Amém? O princípio da coisa errada, irmão, deve estar longe de nós. Por mais que, certo? Cuidado, irmão, quando a gente começa a pesar muito na balança, viu? Já começa por aí o erro, o perigo. Quando, né? A gente já sabe o que é certo, mas a gente começa a considerar o outro lado, porque, né? Se eu for para esse lado aqui, eu vou ter umas vantagens, hein? Cuidado, irmãos. Quando você começa a ver muitas vantagens que vêm mediante um certo errinho. Eis aí um perigo. Não. Nós vamos ser combatidos sempre, irmãos, pelo pecado, pelo mal. Mas o importante é que, se nós formos cumpridor da palavra de Deus, nesse momento, nesta hora, o mal não vai derrubar-nos. Se ele derrubar a mim e derrubar você, irmãos, é prova de que nós já não vínhamos cumprindo a palavra de Deus. E foi uma mera consequência daquilo que já vinha sendo praticado. E esta é a verdade. E não tem outra, porque foi Jesus quem disse. Agora, se nós já não somos mesmo cumpridores da palavra de Deus, somos insensatos, estamos construindo nossa vida na incerteza desse mundo, longe da palavra de Deus, longe da rocha, na areia, então, aí não dá. Talvez aí a pessoa tenha que se perguntar, será que eu sou de Cristo mesmo? Porque se eu não observo a palavra de Deus na minha vida, não aplico ela, não levo nem em conta quando eu vou tomar decisões, eu nem considero o que ela diz, o que ela não diz. Então, meu caro, eu tenho que dizer, você não é um cristão. Porque o cristão tem falhas, mas não chega nesse extremo. De desconsiderar completamente Deus. Como fez Esaú com a questão da primogenitura. Para que eu quero saber de primogenitura? Eu estou morrendo de fome. Você é um homem ímpio. Ele não é um cristão. O cristão considera Deus na sua vida em tudo. Ele quer saber do que diz Deus. Ele quer saber da palavra de Deus. Durante e depois. Em todo o tempo. Jesus, irmãos, ensinou-nos tudo isso e tudo que está na palavra de Deus. Ele ensinou como quem tem autoridade para falar o que ele falou. Ele tem autoridade para falar o que ele falou, porque ele é quem sustenta essa palavra. Ele é o autor dela. Ele é o autor e consumador da fé. Creia e eu honrarei. Simples. É interessante aquela passagem lá no Velho Testamento, onde Deus fala para a nação de Israel no que diz respeito à contribuição financeira, né? Que o povo estava ali simplesmente deixando de ofertar. E Deus fala, olha, trazei para a minha casa, fazei, trazei, e depois fazei prova de mim. Quer dizer, já que vocês estão desconfiando, então vamos fazer o seguinte, faz prova. Faça o que eu lhe digo e verá se eu não faço o que eu falei. Se eu não vou fazer o que eu falei. Faz prova, vamos fazer prova então de Deus. Tem desconfiança? Vamos fazer prova. Vamos cumprir, vamos observar todas as ordens de Cristo, vamos andar perante Ele em
obediência aos seus mandamentos e vamos ver o que acontece. Deus cumprirá com a sua palavra. Nós seremos realmente como casa edificada sobre o mar. Amém, irmãos? Que Deus abençoe todos nós.